Em meio ao silêncio profundo das esferas que circundam o mundo terrestre, um olhar atento e vigilante se voltava para a pequena esfera azulada, palco de uma das missões mais enigmáticas de toda a história cósmica. Antes mesmo de o mestre assumir a vestimenta da carne, um decreto fora estabelecido nas altas cortes celestiais. Nenhuma hoste, por mais poderosa ou compassiva que fosse, poderia interferir no curso dos acontecimentos terrenos. A diretriz era clara e absoluta. Se aqueles seres de luz desejassem auxiliar o gênero humano, teriam de se submeter à mesma lei que o mestre abraçara. Tornar-se homens entre homens, vivendo as mesmas limitações, dores e esperanças. A imagem que se projetava para os observadores invisíveis era de um sacrifício voluntário, um mergulho em uma densidade vibratória que desafiava a própria lógica das civilizações mais evoluídas. Pairando em dimensões que a percepção humana comum jamais poderia alcançar, equipes de assessoria cósmica mantinham-se em estado de prontidão, observando cada passo daquela personalidade que, em sua essência, era a expressão de uma autoridade celeste sem precedentes. Para esses observadores, Jesus não era apenas um profeta ou um reformador social. Ele era um habitante das moradas eternas que, por um amor incomensurável, decidira caminhar sobre o solo poeirento do mundo. No entanto, a regra do não intervencionismo pesava sobre todos. Não haveria frotas de naves cruzando os céus para impor a paz, nem intervenções tecnológicas para evitar o sofrimento. A missão deveria ser cumprida no íntimo do coração humano, através do testemunho pessoal e da vivência direta da fragilidade terrena. Entre esses observadores, uma equipe específica se destacava. Diferente daqueles que coordenariam mais tarde as visões proféticas sobre o futuro da humanidade e o destino final do planeta. Este grupo tinha a tarefa de acompanhar o mestre enquanto ele estivesse submetido aos ditames da encarnação. Eram seres que compreendiam aspectos da realidade que o mundo jamais poderia conceber. Eles sabiam que o contato claro e objetivo com a humanidade só seria permitido em um tempo futuro, na prometida segunda vinda. Até lá, o silêncio era sua única linguagem externa. No entanto, a inquietação crescia nos bastidores do invisível. Havia uma preocupação técnica e espiritual que transcendia a compreensão comum, algo que tocava a própria integridade da organização celestial do mestre. A vigilância era constante. De um pequeno veículo de incursão planetária, estrategicamente posicionado fora do alcance dos sentidos humanos, a equipe monitorava o desenrolar daquela jornada solitária. Era doloroso, mesmo para entidades de alto nível evolutivo, testemunhar a solidão missionária de um ser que representava a beleza e o poder do Criador em todo o universo. Como poderia um cérebro físico terrestre, limitado por sua própria biologia e pelos condicionamentos de um ambiente tão primitivo, conter a consciência de alguém que governava sistemas inteiros? Essa era a grande questão que movia os assessores celestes a solicitarem uma brecha, um momento de contato direto para tratar de assuntos urgentes antes que os eventos finais se consumassem. O cenário estava sendo preparado para um dos encontros mais singulares da história antiga, um evento que a posteridade conheceria sob o véu do mistério e do simbolismo religioso. Mas por trás das nuvens e da luz ofuscante, havia uma operação tecnológica e vibratória de precisão absoluta. A autorização para o encontro deveria partir do próprio mestre, pois somente ele, em sua condição humana, poderia sinalizar o momento em que sua consciência estaria preparada para essa compatibilização de realidades. O relógio cósmico avançava e a tensão aumentava, pois o que estava em jogo não era apenas a vida de um homem, mas a preservação de uma organização espiritual que poderia ser irremediavelmente danificada pela brutalidade do que estava por vir. O contexto que cercava essa missão era muito mais vasto do que as narrativas tradicionais costumam descrever.
No interior daquela pequena nave que vigiava os arredores da Terra, encontravam-se 37 membros de uma hierarquia sideral. Entre eles, 18 já haviam experimentado o renascimento no mundo terrestre em épocas remotas, desempenhando tarefas que o tempo e a tradição transformaram em lendas de anjos e enviados divinos. Os demais eram consciências que jamais haviam mergulhado na densidade da carne humana, mantendo suas organizações celestiais intactas, projetando-se apenas em momentos cruciais da história para guiar o progresso planetário. Eram cientistas, administradores e mestres de realidades que os habitantes da Terra mal ousavam imaginar. Dentro desse grupo, figuras que as antigas escrituras mencionavam com temor e reverência estavam presentes. Um desses seres, em tempos imemoriais, fora confundido com a própria divindade por sua majestade vibratória. Aquele que fora Moisés em uma existência anterior, agora olhava para seu antigo instrutor cósmico, reconhecendo nele a autoridade que o guiara através do deserto. Ao lado deles, entidades de polaridade feminina e outros membros de famílias estelares que haviam permanecido fiéis ao projeto original da criação, mesmo durante os longos milênios de conflitos energéticos que marcaram aquela região do cosmos. O ambiente na nave era de profunda reflexão e apreensão técnica. A preocupação central daquela equipe de elite residia em uma mensagem recebida das mais altas hierarquias. O alerta era grave. Havia o risco iminente de que o corpo eterno do mestre pudesse sofrer danos irreparáveis. Naquele sistema de coisas, onde a dor e a violência eram ferramentas comuns, a sensibilidade extrema de um ser do porte de Jesus corria o perigo de ser marcada de tal forma que ele poderia não conseguir reassumir plenamente sua condição excelsa após a jornada terrena. Era um problema que desafiava o conhecimento científico celestial da época. Jamais um espírito de tamanha envergadura havia se submetido tão completamente à vibração pesada de um corpo animal, criado sob as leis da reprodução terrestre e alimentado por impulsos de autodefesa e sobrevivência. Os mentores das probabilidades haviam detectado, séculos antes, que o enviado enfrentaria oposição feroz nos centros de poder político e religioso. As profecias que haviam sido semeadas ao longo das gerações serviam como sinalizadores para a própria humanidade, indicando que havia um pano de fundo cósmico para os eventos que se desenrolavam na Terra. No entanto, nem mesmo os dignitários celestes de mais alta patente conheciam todos os detalhes do plano que Jesus pretendia executar. Ele havia tomado para si a responsabilidade total, decidindo enfrentar a realidade do mundo sem o escudo de sua autoridade divina, agindo apenas como um semeador da boa nova. A decisão de Jesus de se tornar um homem comum, passando pelo processo natural de nascimento e crescimento, era vista por muitos na comunidade sideral como um risco desnecessário. Outros grandes avatares haviam passado pelo mundo, mas nenhum deles se propusera a ser vitimado da maneira mais abjeta e violenta sem usar de seus poderes para a autodefesa. O mistério que envolvia aquela escolha era o que motivava o pedido de audiência da assessoria cósmica. Eles precisavam entender o limite daquele sacrifício e oferecer os dados técnicos que possuíam sobre as consequências energéticas de uma morte violenta para uma organização espiritual tão delicada. Enquanto a nave se aproximava furtivamente da superfície, a pergunta que pairava no ar era: estaria o mestre ciente de que o seu corpo celestial poderia ser marcado para sempre pelas dores da Terra? A nave, agora estacionada em uma região estratégica e protegida por campos de invisibilidade, aguardava o sinal. Abaixo, em uma região montanhosa, o mestre caminhava com 3 de seus discípulos mais próximos. Ele sabia que o momento era propício para a convergência de mundos.
A atmosfera ao redor da montanha começou a ser limpa vibratoriamente pelos potenciais tecnológicos da equipe celestial, removendo as camadas de energia densa que costumam envolver as habitações humanas. O objetivo era criar um ambiente de pureza absoluta, onde a comunicação mental pudesse fluir sem as interferências do ruidoso psiquismo terrestre. Entre os seres que se preparavam para a projeção, estavam personalidades cujas histórias se confundiam com os fundamentos das tradições espirituais do planeta. Havia ali consciências que outrora foram conhecidas como Abraão, Jacó, Krishna e Zoroastro, todos vinculados ao mesmo projeto de despertar da humanidade. Mas os dois principais interlocutores seriam aquele que personificara Elias e o que fora Moisés. Eles representavam a ponte entre o passado das leis e profecias e o presente da realização messiânica. No entanto, a perspectiva deles agora era cósmica. Eles não viam a Jesus apenas como o Messias esperado, mas como o irmão amado e líder sideral que estava em uma missão de alto risco. O conflito central que movia esses seres era a aparente contradição entre a grandeza do Mestre e a fragilidade de sua atual condição. Para eles, era quase insuportável ver aquele que era um dos mais dignos representantes do Criador no universo submetido à solidão e à incompreensão. Eles trocavam ideias sobre a intenção de Jesus em levar o testemunho até o fim. Mesmo para os que já haviam vivido na Terra e conheciam a dureza do coração humano, a situação parecia desigual. O risco de que a ferida vibratória causada pelo sofrimento pudesse inabilitar o Mestre para suas funções futuras no concerto dos mundos era uma sombra que pairava sobre a nave. Enquanto o grupo subia a montanha, Jesus demonstrava uma majestade simples, respondendo com paciência às indagações dos companheiros humanos que não faziam ideia do que estava prestes a ocorrer. Para a assessoria celeste, cada passo dele era um ato de humildade suprema. Ele, que poderia viajar pelas estrelas em um instante, aceitava o cansaço dos pés e a limitação do tempo físico. A admiração que esses seres sentiam por ele era algo que transcendia os laços humanos. Era uma veneração baseada no reconhecimento da superioridade moral e vibratória de quem amava sem limites. O momento da transfiguração aproximava-se não como um milagre mágico, mas como um procedimento técnico de compatibilização energética. Os discípulos humanos, incapazes de sustentar a frequência das organizações celestiais que se projetariam, começaram a ser induzidos a um estado de repouso profundo. Era uma medida de segurança para que seus sistemas nervosos não fossem sobrecarregados pela luz e pela potência das presenças espirituais. Naquele instante, as barreiras entre as dimensões começaram a ceder. O Mestre começou a emitir uma vibração que alterava a aparência de suas vestes e de seu rosto, preparando-se para falar com seus irmãos das estrelas na linguagem universal da mente. A luz que emanava de Jesus no topo da montanha não era um efeito visual externo, mas a própria essência de seu corpo celestial transparecendo através da matéria física. Para os 3 discípulos que lutavam contra o sono, a visão era perturbadora e magnífica. Mas para os 7 seres que se projetaram da nave, era o reencontro com a verdadeira face de seu guia. Ali estavam Elias e Moisés, ladeados por outros companheiros que permaneciam em guarda vibratória. O diálogo que se seguiu não utilizou o som das palavras humanas, mas sim impulsos mentais carregados de significados profundos e conceitos que transcendem o vocabulário terreno. O clima era de urgência e respeito solene. A assessoria celestial não escondeu sua inquietação. Eles expressaram o receio de que o Mestre não tivesse plena consciência, em sua restrição humana, da magnitude dos danos que os eventos futuros poderiam causar. Processos de extrema violência envolvem teus passos, comunicaram em silêncio.
Eles haviam monitorado as intenções das forças contrárias ao bem e sabiam que o ódio que se acumulava contra ele era de uma natureza energética capaz de abalar os centros de força de qualquer espírito, por mais elevado que fosse. O temor era que a dor física extrema, unida à angústia moral, gerasse marcas indeléveis em sua organização eterna. A tensão narrativa subia à medida que os assessores apresentavam os dados. Eles mencionaram a falta que ele fazia na administração dos outros mundos e sistemas. A ausência de Jesus em suas funções cósmicas criava lacunas que outros seres de alta estirpe precisavam preencher com grande esforço. Para a hierarquia sideral, parecia inconsistente que tantos seres evoluídos sofressem com a ausência do mestre em prol de uma minoria problemática e rebelde que habitava a Terra. Eles argumentavam que o limite do esforço e do exemplo moral já havia sido atingido. A humanidade já recebera o suficiente para escolher seu caminho. O ponto de maior fricção na conversa foi a proposta de uma retirada estratégica. Os assessores sugeriram que o mestre deixasse o mundo antes que a tragédia final ocorresse. Eles se ofereceram para retirá-lo à vista de todos, em um evento de glória que deixaria clara a sua origem divina e a autoridade que representava. Porque não te permite sair deste mundo deixando claro quem és, para que tua mensagem seja semeada com as luzes de tua posição e não pela cor de teu sangue, questionaram. Eles acreditavam que uma demonstração de poder tecnológico e celestial seria um marco muito mais poderoso do que a morte abjeta e violenta em uma cruz de madeira. Jesus, porém, permanecia em silêncio, escutando cada argumento com uma compaixão que parecia apenas aumentar a aflição de seus interlocutores. Ele sabia que o que estava sendo proposto era uma solução lógica do ponto de vista administrativo e técnico, mas que falhava em entender a natureza do amor redentor. O conflito entre a eficiência cósmica e a necessidade humana de um exemplo supremo de entrega estava no centro daquele encontro. As apostas eram altíssimas. De um lado, a integridade de uma divindade. Do outro, a última chance de uma humanidade perdida encontrar um caminho de volta através da sensibilização do coração. O mestre, mantendo-se em sua postura majestosa, finalmente começou a responder através do canal mental que unia todos os presentes. Sua voz interior não trazia repreensão, mas uma clareza que parecia iluminar as sombras da dúvida nos corações de seus assessores. Ele agradeceu a preocupação de seus irmãos e a vigilância constante de suas frotas, mas deixou claro que o caminho que escolhera fora traçado com pleno conhecimento das consequências. Jesus explicou que não havia solução fácil para o descaminho evolutivo daquela humanidade, pois a redenção dependia do livre-arbítrio de cada indivíduo e da capacidade de cada um se sensibilizar perante a verdade. Ele mergulhou na explicação de que seu testemunho não poderia ser baseado no temor ou na admiração por um poder externo. Se ele saísse do mundo em uma nave de luz, cercado por anjos e tecnologia celestial, reforçaria apenas a crença equivocada em um Deus punitivo ou em um rei material que vinha para privilegiar alguns em detrimento de outros. A humanidade precisava de algo diferente, precisava ver o amor em sua forma mais pura e vulnerável. Aqui estou como pastor, como irmão mais velho, tentando demonstrar o único modo que tem para resolver a desdita que marca esta geração, afirmou o mestre. O exemplo de enfrentar a morte sem ódio, submetendo-se às consequências do livre-arbítrio alheio, era a semente que ele precisava plantar. Os assessores celestes, embora compreendessem a lógica do amor, ainda assim tremiam diante da possibilidade da dor física. Eles questionaram como ele lidaria com os instintos de autopreservação inerentes ao corpo animal que habitava. O receio era que, no momento do sofrimento supremo, os poderes divinos latentes em sua alma pudessem eclodir espontaneamente para salvá-lo, o que arruinaria o propósito do sacrifício humano.
E mais grave ainda, se houvesse qualquer lampejo de revolta ou indignação, as marcas energéticas em seu espírito poderiam ser desastrosas. O diálogo revelava o quão profundo era o abismo entre a realidade terrestre e a pureza dos mundos superiores. Jesus, no entanto, falava de um horizonte de tempo que seus assessores, focados na urgência do presente, mal conseguiam vislumbrar. Ele via os séculos futuros, via os indivíduos que um a um seriam tocados pela história de sua entrega. Ele não estava ali para separar o joio do trigo naquele momento, mas para garantir que o trigo tivesse a chance de crescer em solos que hoje pareciam estéreis. Tempo virá em que seremos muitos, trabalhando para que a paz e o progresso possam aqui se estabelecer, disse ele com uma serenidade que silenciou as objeções. A confiança que ele depositava na capacidade de transformação do ser humano era o seu maior poder. O encontro na montanha estava atingindo um nível de profundidade tal que a própria atmosfera parecia pulsar em uníssono com as palavras do mestre. A assessoria cósmica começou a perceber que não estava ali para mudar a decisão de Jesus, mas para ser testemunha de um ato de amor que redefiniria as leis da evolução naquele sistema planetário. O sacrifício não era uma imposição do Pai, mas uma escolha de um filho que amava tanto seus irmãos que estava disposto a diminuir-se até o nível da dor mais primitiva para não os deixar órfãos de esperança. A realização de que o destino da Terra estava selado por aquele sim final trouxe um misto de tristeza e reverência absoluta aos seres que o rodeavam. A complicação desse cenário transcendia o sofrimento físico iminente. Havia uma camada de tensão que envolvia a própria hierarquia cósmica e a figura de quem, por milênios, fora o polo de oposição ao projeto do Criador naquela região do espaço. Os assessores mencionaram que, enquanto o livre-arbítrio do mundo fosse governado pelos princípios da rebeldia e da sombra, não haveria paz duradoura. Eles viam o sacrifício de Jesus como um gesto que poderia ser engolido pela ignorância das massas. O questionamento era duro, porque submeter-se a um jugo tão ingrato quando se possui a autoridade para transformar tudo instantaneamente. E Jesus respondeu com uma sabedoria que desafiava a eficácia técnica dos seres estelares. Ele explicou que a verdadeira autoridade não se impõe, mas se constrói no coração dos governados. Se ele agisse como um preposto do alto naquele momento, intimidando os opositores com exibições de glória cósmica, ele estaria apenas adiando o problema, não o resolvendo. O grande mal da Terra, segundo ele, era a incapacidade do ser humano de amar o próximo, e isso só poderia ser curado através do exemplo de alguém que, sendo igual a eles em forma, fosse superior em atitude. A complicação estava justamente na necessidade de o mestre agir estritamente como um homem, sem recorrer a qualquer recurso que não estivesse disponível a um ser humano comum. A inquietação entre os assessores crescia ao pensarem no momento em que Jesus estaria sozinho diante de seus algozes. Eles sabiam que a proteção vibratória que agora o envolvia na montanha seria retirada. Ele mergulharia na noite escura da alma, onde o único sustento seria a sua própria fé e o seu amor. Para seres que habitavam mundos onde a dor já fora superada há milhões de anos, a ideia de permitir que o seu Senhor passasse por tal provação era um teste de obediência e confiança quase insuportável. Eles sentiam a vibração de outros irmãos na nave, especialmente de quem outrora fora o líder das hostes celestiais, que observava tudo com uma angústia que vibrava em todos os compartimentos da embarcação. Jesus então deu a ordem final. Ele proibiu qualquer tipo de interferência, por mais bem-intencionada que fosse. Nada façais, vos ordeno, ecoou em suas mentes. Ele deixou claro que sabia exatamente o que estava fazendo e que não aceitaria ser retirado daquela experiência antes que o último cálice fosse bebido.
O mestre agia como o capitão de uma nau que decide ficar no convés durante a pior das tormentas para garantir que sua tripulação aprenda a navegar. A autoridade celestial de Jesus, paradoxalmente, manifestava-se em sua renúncia total ao uso do poder. Aquela era a complicação definitiva. O Deus que se fazia homem para ensinar os homens a serem deuses, mas que para isso precisava morrer como um criminoso. Enquanto os 3 discípulos humanos começavam a despertar, sinalizando o fim do tempo de compatibilização, os seres celestiais preparavam-se para a partida. Eles haviam recebido a resposta que buscavam, embora ela não fosse a que desejavam do ponto de vista do conforto emocional. A missão continuaria nos termos estabelecidos pelo Mestre. A partir daquele instante, a assessoria cósmica passaria de participante a observadora silenciosa, mantendo-se em prontidão apenas para o apoio energético que não interferisse no livre-arbítrio humano. O encontro terminava com uma solene promessa de Jesus. Ele retornaria quando os tempos fossem chegados para a colheita, mas agora era o tempo da semeadura de sangue e luz. A descida da montanha marcou o início da contagem regressiva para o clímax daquela jornada. Enquanto Jesus voltava ao convívio dos homens com uma serenidade renovada nos espaços invisíveis ao redor da terra, a movimentação era febril. A notícia da decisão irrevogável do Mestre espalhou-se pelos circuitos galácticos, atraindo a atenção de incontáveis civilizações. Naves de diversas origens começaram a se posicionar nos limites do sistema planetário, criando um verdadeiro cerco de luz e vigilância silenciosa. Milhares de seres de diferentes níveis evolutivos acorreram para testemunhar o que seria o mais alto exemplo de amor já registrado na história daquela jurisdição sideral. A intensidade crescia a cada dia que passava. Os assessores que haviam falado com ele no topo da montanha mantinham-se agora em uma órbita de pura observação, registrando cada palavra e cada gesto do mestre em seus momentos finais. A pressão era quase palpável nos ambientes espirituais. As forças da sombra, sentindo que algo de proporções cósmicas estava prestes a ocorrer, intensificavam suas tramas, tentando forçar Jesus a uma reação de ódio ou autodefesa. O peso do mundo parecia concentrar-se sobre aqueles ombros cansados, enquanto ele caminhava inexoravelmente para o centro do conflito político e religioso na região do Oriente Médio. Para a equipe na nave, os momentos finais eram de uma angústia intraduzível. Eles observavam a traição, o abandono dos amigos e a injustiça dos tribunais humanos. A sensibilidade desses seres celestiais era tamanha que alguns começaram a apresentar problemas em suas próprias organizações energéticas, sobrecarregadas pela torrente de violência que testemunhavam. Eles tinham de se apoiar uns aos outros para não perderem a estabilidade vibratória. Era um infortúnio ver o Senhor da vida ser tratado com tamanha abjeção, e o desejo de intervir queimava em cada consciência, mas a ordem de Jesus permanecia como um selo inviolável sobre todos eles. A inevitabilidade do desfecho tornava-se clara. As profecias de milênios estavam convergindo para aquele ponto de tempo. O ar parecia carregado de uma eletricidade estática que afetava o clima e os animais, enquanto a humanidade, em sua maioria, permanecia alheia ao drama cósmico que se desenrolava acima de suas cabeças. A equipe de assessores preparava-se para o ato final, projetando-se de forma invisível nos ambientes próximos ao local da futura execução. Eles queriam estar o mais perto possível, não para lutar, mas para envolver o mestre em uma rede de amor e respeito que pudesse suavizar a transição traumática que se aproximava. No momento em que a sentença final foi proferida, um silêncio absoluto caiu sobre as frotas celestiais. O mestre estava prestes a ser pregado no madeiro da ignorância humana. As apostas sobre a integridade de seu corpo eterno estavam prestes a ser testadas no fogo da agonia física.
Cada batida do coração de Jesus ecoava nos monitores da nave como um lembrete da fragilidade da vida biológica e da imensidão do sacrifício espiritual. O ápice estava próximo e o que aconteceria a seguir mudaria para sempre não apenas o destino da Terra, mas a forma como o próprio universo compreendia a relação entre o Criador e a sua criação. O momento supremo chegou sob um céu que parecia refletir a consternação de mundos distantes. No topo de uma colina desolada, o corpo do Mestre foi elevado na cruz, tornando-se o foco de todas as energias do planeta. Enquanto os olhos humanos viam apenas um condenado em sofrimento, a visão cósmica testemunhava um fenômeno de proporções colossais. Miríades de trabalhadores espirituais e frotas de naves mantinham-se em uma atitude de profunda veneração, formando um cinturão de luz que protegia o ambiente da total invasão de forças tenebrosas. Jesus, mesmo em meio à dor que faria qualquer outro ser clamar por vingança, mantinha sua essência imaculada, provando que o amor era mais forte que a morte. Em um dos momentos mais impactantes de toda a sua passagem pela Terra, o Mestre fez uso de sua autoridade celestial de uma forma que ninguém poderia prever. No ápice de sua agonia, ele ordenou que as barreiras vibratórias fossem abertas para a chegada de uma figura envolta em sombras e perturbação. Era o antigo opositor, o líder da rebeldia que por tanto tempo causara dor àquele mundo. Aos pés da cruz, aquele vulto opaco rendeu-se diante da evidência de um amor que não conhecia limites. O sacrifício de Jesus não era apenas para os justos, mas também para os que se haviam perdido no abismo da própria arrogância. Ali, naquele instante de dor extrema, ocorreu um reencontro que a história humana jamais conseguiu registrar plenamente. De repente, uma explosão de luz e energia que não pertencia ao espectro visível humano abalou os alicerces espirituais daquela região. O Mestre, plenamente consciente, começou a se desligar do corpo físico, mas sua vibração era de tamanha potência que parecia regenerar tudo ao seu redor. Ao mesmo tempo em que entregava sua vida terrena ao Pai, ele estendia a mão para o irmão decaído. A morte de Jesus não foi um fim, mas um portal. Enquanto o corpo pendia inerte, o espírito radiante de Jesus pairava vitorioso, confirmando que nenhum dano permanente fora causado à sua organização eterna. O risco fora vencido pelo amor incondicional. A assessoria celestial agiu rapidamente conforme as instruções prévias. O corpo espiritual, bastante desfigurado do antigo opositor, foi recolhido e depositado em uma nave-hospital que já aguardava nas proximidades. O Mestre, em sua forma gloriosa, ascendia momentaneamente para coordenar essa assistência, mostrando que sua missão de resgate não deixaria ninguém para trás. Naquele momento, a escuridão que caiu sobre a Terra por algumas horas não foi um fenômeno puramente meteorológico, mas o efeito físico da movimentação de frotas e da alteração vibratória causada pela saída do Mestre e pela retirada de grandes contingentes de sombras que haviam sido neutralizadas pelo seu testemunho. A crucificação, vista por esse prisma, tornou-se o maior triunfo tecnológico e moral do universo. Jesus havia conseguido passar pela experiência da dor animal e da morte violenta sem que um único átomo de sua alma fosse contaminado pelo ódio. Ele provara que era possível ser plenamente humano e plenamente divino ao mesmo tempo. A revelação que mudava a trajetória da história era esta: o mal não poderia ser vencido pela força, mas pela capacidade de suportar o impacto da sombra e transformá-la em luz através do perdão. A transformação estava completa e o caminho para a ressurreição estava agora livre de obstáculos. O impacto imediato da morte do Mestre gerou uma onda de choque que reverberou através das dimensões. Enquanto o corpo físico era depositado no túmulo por mãos humanas entristecidas, nos bastidores do invisível, uma vasta reorganização das falanges espirituais tinha início.
O clima de angústia que pairava sobre os assessores celestiais transformou-se em uma solenidade vibrante. Eles haviam testemunhado o impossível, a preservação absoluta da dignidade divina em meio à barbárie humana. O alívio técnico era imenso, mas o peso emocional do que ocorrera ainda silenciava a muitos naquelas frotas estelares. As consequências espirituais foram imediatas. A presença vibratória de Jesus, agora liberto das limitações da carne, começou a irradiar por todo o orbe, alcançando esferas de sofrimento e ignorância que antes eram impenetráveis. Ele não descansava. Sua atividade como ressuscitado começou no instante em que deixou o madeiro. A assessoria cósmica acompanhava agora o processo de preparação para o que seria conhecido como a ressurreição. Um procedimento que exigia a manipulação de energias sutis para que ele pudesse se manifestar novamente aos seus discípulos em uma forma que fosse tangível, porém gloriosa. A pausa que se seguiu ao clímax foi preenchida por uma intensa atividade de planejamento. O mestre, em sua nova condição, já administrava questões que envolviam outras moradas e sistemas, provando que sua autoridade nunca fora realmente abalada, apenas velada pela carne. Ele instruiu sua equipe sobre os próximos passos, as aparições que consolidariam a fé dos apóstolos e as instruções finais que norteariam o trabalho dos séculos vindouros. O mundo parecia estar em um breve momento de suspensão, um suspiro entre a tragédia da sexta-feira e a glória do domingo. Para os observadores celestiais, a visão do mestre cuidando do antigo opositor em uma nave-hospital era o símbolo definitivo da nova era. A rebelião que durara milênios estava recebendo um golpe mortal, não pela destruição, mas pela cura. O amor de Jesus havia penetrado na couraça de orgulho que ninguém mais conseguira tocar. Esse desdobramento inesperado trouxe uma nova camada de significado para a missão terrena. Jesus não viera apenas salvar a humanidade, mas buscar a harmonia para todo o sistema que fora afetado pelo descaminho evolutivo daquelas consciências rebeldes. Enquanto o silêncio setle sobre o túmulo de pedra na região da Judéia, as frotas estelares permaneciam em formação de honra. O peso do evento começava a se transformar em uma claridade transformadora. Eles sabiam que a partir daquele momento, a Terra nunca mais seria a mesma. Um elo eterno fora forjado entre a lama do mundo e o brilho das estrelas. A missão de Jesus entrara em sua fase de consolidação. E cada ser naquela nave sentia que houvera o privilégio de presenciar o nascimento de uma nova realidade existencial para todo o universo. A ressurreição não foi apenas um evento místico, mas a demonstração final da soberania da vida sobre a matéria densa. Durante os dias que se seguiram, o mestre utilizou sua forma ressurgida para realizar o trabalho final de semeadura. Ele apareceu aos seus discípulos de maneiras variadas, adequando sua vibração para que pudesse ser reconhecido por aqueles que ainda estavam presos aos sentidos físicos. Para a assessoria cósmica, ver o mestre novamente entre os homens, mas agora com a plenitude de sua autoridade celeste visível aos olhos espirituais, era a coroação de todo o esforço de séculos. As consequências internas para os discípulos foram profundas. A transformação que ocorreu em Pedro, João e os demais foi o primeiro fruto daquela árvore de sacrifício. Eles não eram mais os mesmos homens medrosos que fugiram no jardim. Agora carregavam em si a centelha daquela certeza que Jesus viera trazer. O mestre os preparou para serem os pilares de uma mensagem que deveria resistir ao tempo e às distorções futuras. Ele ensinou que a verdadeira ressurreição ocorre primeiro no íntimo do ser, quando o indivíduo decide abandonar as tendências primitivas para abraçar a lei do amor universal. Nos níveis mais sutis, a transformação era ainda maior. A atmosfera espiritual da Terra fora limpa de grandes camadas de detritos psíquicos.
A vitória de Jesus criara um precedente energético que permitia que qualquer ser humano, a partir dali, pudesse se conectar com as esferas superiores se cultivasse em si mesmo a frequência do amor. O caminho fora aberto. As frotas celestiais começaram a se retirar gradualmente, deixando para trás apenas as equipes de apoio que monitorariam o progresso lento e gradual daquela humanidade nos milênios seguintes. A lição central estava gravada. A evolução não é um processo externo, mas uma conquista da sensibilidade pessoal. Chegou o momento em que o mestre concluiu que nada mais precisava ser acrescentado àquela etapa de sua missão. Ele passara 40 dias consolidando o que viera a fazer, cuidando tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. A resolução dos conflitos cósmicos que envolveram o encontro na montanha fora alcançada. Jesus provara que a elegância espiritual de se submeter ao sacrifício voluntário era a ferramenta mais poderosa de governo que o universo conhecia. Agora era o momento de retornar à sede de sua residência nas moradas eternas, deixando a promessa de que não abandonaria o mundo em sua caminhada evolutiva. A transição para o encerramento daquela fase foi suave e natural. O mestre reuniu seus afetos e colaboradores para o último ato no mundo físico. Ele não partia como alguém que foge de uma tragédia, mas como um vitorioso que retorna para casa após concluir uma tarefa hercúlea. A serenidade em seu rosto refletia a paz de quem cumprira a vontade do Pai até a última gota. O sentimento de settling, de as coisas estarem no seu devido lugar, permeava o coração de todos os observadores celestiais que se preparavam para o cortejo final. A síntese daquela jornada extraordinária revela um panorama que a mente humana comum apenas começa a tatear. O enigma da transfiguração, visto agora em sua totalidade, não era apenas um encontro de profetas em uma montanha, mas o ponto de convergência entre a ciência cósmica, a administração galáctica e a religiosidade humana. Ali, os fios do passado e do futuro foram tecidos em um padrão de amor e responsabilidade. A jornada de Jesus na Terra foi, em essência, uma operação de resgate de proporções universais, onde o maior trunfo foi a recusa total em usar o poder para esmagar o oponente. O significado filosófico de tudo o que ocorreu reside na valorização do testemunho pessoal. O mestre demonstrou que as leis do universo são implacáveis, mas que o amor é a única força capaz de transmutar os efeitos dessas leis através da misericórdia. Ele não veio anular a justiça, mas cumpri-la de uma forma superior, onde o sofrimento do justo serve como alavanca para o despertar do injusto. A humanidade recebeu, através daquela trajetória, o mapa definitivo para sua própria emancipação. A percepção de que somos todos cidadãos do cosmos, temporariamente mergulhados na carne para aprender a arte suprema de amar sem condições. As frotas de outras civilizações que acorreram a Terra aprenderam uma lição que reverberou por todo o universo. Elas viram que mesmo nos mundos mais atrasados e violentos, a luz da divindade pode brilhar com uma pureza inalcançável se houver um coração disposto a se tornar um canal para o Criador. O Mestre Jesus elevou o padrão de dignidade para todos os seres em evolução, mostrando que a verdadeira nobreza não está na posição que se ocupa na hierarquia celestial, mas na capacidade de se diminuir para elevar os que estão abaixo. Essa síntese entre o poder cósmico e a humildade terrena é o legado imortal daquele período. A reflexão final sobre o encontro na montanha nos leva a perceber que o tempo do equívoco humano ainda perdura, mas que a semente da verdade já foi plantada e é indestrutível. O Mestre não nos deixou órfãos. Ele deixou o exemplo como um caminho a ser percorrido por cada alma que deseja edificar em si mesma o esclarecimento. A força combinada do trabalho de muitos, inspirados por aquela entrega, é o que soerguerá o mundo na direção que todos sonhamos.
O enigma foi descortinado para mostrar que o invisível está muito mais presente e interessado em nossa marcha do que imaginamos. Ao olharmos para trás, para aquele momento em que a luz da transfiguração brilhou no topo da montanha, entendemos que ali foi selado um compromisso de fidelidade mútua. De um lado, a divindade que se comprometeu a caminhar conosco até o fim dos tempos. Do outro, a humanidade que foi convidada a despertar para sua herança estelar. O significado de Jesus na Terra transcende todas as religiões e filosofias. Ele é o símbolo vivo da nossa própria possibilidade de transcendência, o irmão mais velho que voltou para casa depois de nos mostrar como abrir a porta. No ato final daquela presença física no mundo, o Mestre reuniu seus discípulos no local escolhido para sua ascensão. O céu não estava vazio. Estava repleto de uma frota majestosa de naves e miríades de seres que formavam um cortejo sideral de beleza indescritível. Jesus, com a mesma simplicidade com que chegara, elevou-se sob o influxo de sua própria vontade. Enquanto sua figura fulgurava e se desvanecia aos olhos dos homens, ele deixava para trás o aroma de uma paz que o mundo não pode dar, mas que o coração agora podia buscar. Ele partia, mas sua promessa de retorno ficava gravada na alma daquela geração e de todas as que viriam. A lição que ecoa através dos milênios é clara. O progresso da humanidade não virá de fora para dentro, mas de dentro para fora, através da emancipação pelo amor. O Mos Mestre honrou seu esforço ao pedir que nos amássemos uns aos outros, estabelecendo esse como o único critério de nossa cidadania cósmica. Ele provou que a morte não existe para quem ama, e que o sofrimento, quando aceito com nobreza, torna-se o degrau mais sólido para a ascensão espiritual. O retorno prometido não será o de um rei que vem para governar súditos, mas o de um pastor que vem reunir o rebanho que finalmente aprendeu a se guiar pela luz do próprio coração. Ao concluirmos esta narrativa, fica a percepção de que vivemos em um mundo que é constantemente monitorado e amado por inteligências que transcendem nossa compreensão. O mistério da transfiguração nos ensina que não estamos sozinhos e que cada ato de bondade que praticamos ressoa em harmonia com as grandes orquestras celestiais. O testemunho de Jesus é a bússola que nos impede de perder a esperança, mesmo nas horas mais escuras de nossa jornada planetária. Ele é o elo que nos liga à nossa família estelar, o mestre que nos desafia a sermos melhores do que nossa biologia animal sugere. A mensagem final é de claridade e contemplação. Que possamos olhar para a figura de Jesus não como um ídolo distante, mas como exemplo vivo de quem trilhou o caminho que todos nós, inevitavelmente, teremos que trilhar um dia. A transfiguração é um convite para que também nós deixemos nossa luz brilhar através de nossa humanidade, transformando nossas dores em sabedoria e nossas limitações em ferramentas de serviço ao próximo. O Mestre voltou para as estrelas, mas sua presença continua vibrando em cada gesto de fraternidade genuína. Assim, encerramos esta imersão em um dos capítulos mais sagrados e enigmáticos da história cósmica. Que a lembrança daquele encontro na montanha e da vitória do amor sobre a cruz nos inspire a honrar o esforço de todos os que nos antecederam na semeadura do bem. O futuro da Terra está sendo construído agora, em cada decisão que tomamos de agir com amor e compreensão. O Mestre nos espera nas moradas eternas, mas até lá, sua luz é o nosso guia e sua paz é o nosso porto seguro, lembrando-nos sempre de que o amor é a única linguagem que o universo inteiro compreende e respeita.